tudo bem? Neste vídeo, nessa videoaula, nós vamos tratar do tema empreendedorismo de sucesso. Vamos trazer aí 16 dicas e lições dos principais empreendedores do mundo, né? E também alguns exemplos práticos de como esses empreendedores utilizaram essas dicas, tá? O artigo de hoje, o vídeo de hoje foi primeiramente abordado na forma de um artigo no nosso portal de conteúdos, negócios e carreiras. Como é um vídeo, a gente não pode se estender muito. Vai ficar uma videoaula um pouco longa, né? Mas, de certa forma, a gente vai reduzir um pouco o conteúdo do artigo. Então, se você quiser ver com mais detalhes, né, o conteúdo do nosso artigo, você pode acessar aí o atalho que eu vou apresentar na sequência, e aí você vai poder ver com com toda a atenção o conteúdo que a gente está abordando de forma um pouco rápida neste vídeo, tá? Através deste atalho, você pode ter acesso diretamente ao artigo que eu acabei de mostrar, tá bom? Ou você pode, então, acessar o nosso portal, que é o negociosecarreiras.com.br, e lá localizar, então, este nosso artigo sobre empreendedorismo de sucesso. Para não perder tempo, vamos então às 16 dicas ou lições que a gente pode tirar. A primeira delas é em relação à necessidade de fazer um planejamento. A empresa tem que ter um plano de negócios e também tem que ter um planejamento no qual ela determine, né, quais são as suas estratégias, qual o seu ramo de atuação, qual o público-alvo, qual é o cenário interno e externo em relação ao qual ela vai atuar, qual a sua missão, visão e valores. E também esse planejamento deve fixar os objetivos e as metas a serem buscados, por exemplo, através de um balança de scorecard. Claro que metas altíssimas e inalcançáveis não são ideais. Isso só vai gerar desestímulo e frustração, né? O interessante é você iniciar com metas mais baixas e, na medida em que você for alcançando essas metas, você vai elevando, reajustando para cima as suas metas financeiras, tá? Por exemplo, um determinado faturamento dentro de um ano inicial, alcançando esse faturamento, no ano seguinte você já tenta aumentar um pouco essa sua meta. Isso não só metas financeiras, mas metas também não financeiras. Isso um bom planejamento estratégico vai saber como orientar, tá? A vantagem de ter um planejamento também é que você minimiza as chances de risco, você se antecipa às possibilidades de risco que o mercado ou a sua atuação podem provocar, tá bom? Cada dica a gente vai tentar trazer um exemplo. O exemplo dessa primeira dica, a gente quer trazer um exemplo da própria MIT, que é a nossa consultoria que está parceira do Negócios e Carreiras e está colaborando com a construção deste vídeo, né? A MIT, ela assessorou uma empresa distribuidora de alimentos da região da Grande São Paulo a implantar o seu planejamento estratégico. Então essa distribuidora era uma empresa média, né? E ela, ao final do planejamento, conseguiu estabelecer e alcançar as metas e até mesmo superar essas metas. Esse case foi tão interessante, né, que a empresa passou a ser muito reconhecida, os fornecedores passaram a dar áreas maiores de representação, né, a empresa conseguiu uma clientela muito maior, né, ganhou projetos e reconhecimentos nacionais e até internacionais, e com isso ela praticamente dobrou o seu faturamento num intervalo de tempo muito curto. Tá bom? O segundo ponto dos empreendedores de sucesso é conseguir definir com bastante critério um nicho de mercado bem específico. Nada de tentar vender para Deus e todo mundo, tá? Você tem que tentar definir qual é o seu mercado. Que tipo de perguntas você vai se fazer para isso? Você vai se perguntar quais os produtos e serviços eu vou oferecer? Qual a região geográfica eu pretendo abranger? Qual o sexo, a idade, a renda do meu público-alvo? É classe A, é classe B, é classe C, é classe D, tá ok? Quais as preferências, né, e as tendências dentro desse meu público-alvo? Na maioria das vezes, você não deve simplesmente copiar o que a sua concorrência faz. O ideal é você criar uma estratégia de oceano azul. Vai ser uma ideia que a gente vai falar muito aqui hoje, tá? O que é o oceano azul? É um oceano de baixa concorrência. É um cenário em que a sua empresa acrescenta algumas características e vantagens que as outras concorrentes nunca pensaram.
E ao mesmo tempo, a sua empresa pode até desprezar algumas características que não geram valor. Com isso, ela cria uma marca, uma diferenciação de mercado tão grande e a concorrência fica menor, porque ela passa a ser uma concorrente praticamente dela mesma. Então ela não vai ficar disputando mais o mesmo público-alvo dentro de uma concorrência sangrenta de um oceano vermelho. Então o oceano vermelho seria aquele da concorrência intensa, em que as empresas praticamente não se diferenciam. E o oceano azul seria aquele cenário de baixa concorrência, em que a sua empresa conseguiu construir um próprio mercado, tá bom? Como exemplo, a gente pode citar aqui dois casos, né? O China Box, que é uma empresa de fast food de comida chinesa, brasileira, né? Ela foi criada por um lavador de pratos que voltou dos Estados Unidos com uma ideia de criar um produto diferente. Mesmo às vezes no começo parecendo que não vai haver um público tão grande para aquele produto, o público pode ser pequeno, mas o seu produto é diferenciado, então ele acaba chegando a mais gente, né? E essas pessoas não vão ter uma outra opção de compra a não ser a da sua empresa. Então o público pode ser até menor, mas a concorrência também é menor. Então isso é uma vantagem para a sua empresa. O segundo exemplo é um agricultor do Rio Grande do Sul que a família dele vendia somente arroz do tipo agulhinha. E esse agricultor passou a querer produzir o arroz preto, pensando no primeiro momento em exportar. Só que além de exportar, esse arroz preto passou a chamar bastante atenção, principalmente de um público mais diferenciado, né? E aí, dentro do próprio Brasil, esse arroz passou a ser muito procurado também. Tá, ok? Então ele ganhou não só o mercado externo, como também parcelas do mercado interno. Não é todo mundo que consome esse arroz, mas quem tiver interesse por ele, vai ter pouca gente, poucos fornecedores para buscar. Tá? Um outro detalhe bastante importante, fundamental dos empreendedores de sucesso é ter mentores, orientadores, financiadores e colaboradores para instruir, para apoiar a criação do seu negócio. O mentor e orientador são aquelas pessoas que já têm uma experiência no negócio ou até em outro ramo de atuação e essa pessoa então vai dar dicas, orientações, vai abrir redes de contatos para você poder vender mais e vender melhor. Tá? O financiador, ele tem as mesmas características, pode ter, dos mentores e orientadores. O ideal é que tenha. O financiador é aquele que, além de dicas, informações, networking, entra também com recursos financeiros. O ideal é que o financiador não seja apenas um investidor, que vai colocar dinheiro e não vai se interessar pela gestão, pelo acompanhamento e crescimento do negócio. Tá? O ideal é que o financiador também participe diretamente da criação do negócio. E por fim, os colaboradores, que são os seus empregados ou parceiros que você vai chamar para montar a sua equipe. Tá bom? Veja que você não necessariamente tem que ter colaboradores empregados fixos. Depende do negócio, você pode criar uma rede de parceiros e remunerar esses parceiros conforme demanda, tá ok? As empresas de startup, né, principalmente da área de tecnologia, utilizam muito essa ideia de buscar mentores, orientadores e investidores, né? Um exemplo que eu queria destacar aqui é a Control System, né, que é uma empresa norte-americana criada em 2012, e com apenas 3 dias de existência, ela foi vendida por 176 milhões de dólares. Os empreendedores dessa startup, né, eram pessoas com passagem já por empresas de tecnologia como a Google, né, e eles tinham apoiadores e mentores dentro dessas empresas também e dentro da empresa que acabou adquirindo esse negócio no seu início. Tá bom? Então a importância de você ter essa rede de contatos, né, para apoiar o seu negócio desde o princípio. Já que a gente está falando de startup, uma outra característica que as startups usam muito é a ideia de realizar testes. Então, a startup em geral, né, ela não vai lançar um produto ou serviço de forma abrangente no mercado logo de cara. No primeiro momento, ela vai lançar um produto ou serviço piloto para ver como o mercado vai receber esse item. Então, ela vai buscar fazer esses testes no primeiro momento e obter feedback do mercado. O que é feedback? Esse retorno se algo está dando certo ou não está dando certo, tá bom?
Então, veja que no ponto anterior a gente falou da importância de ter esse feedback, esse apoio, essa orientação de mentores, orientadores e financiadores. Mas você pode ter esse feedback do seu próprio público, dos seus clientes e potenciais clientes, ou até mesmo de conhecidos que possam colaborar com você para orientar o que acham que pode dar certo e o que não pode dar certo. Tá? Então é sempre importante fazer testes, testar, né, muitos produtos, serviços e formas de atender o público e, ao mesmo tempo, obter feedback, obter retorno de como está sendo essa implementação dos testes. Tá? Um exemplo que a gente pode dar aqui é de uma engenheira de alimentos que tem uma empresa cujo principal produto é palmito em conserva. Tá? Só que ela resolveu pegar as partes menos nobres dos palmitos, que não eram aproveitadas essas partes, né, e criar um patê. E esse patê de palmito, então, por incrível que pareça, fez com que a rentabilidade do negócio aumentasse mais de 3 vezes dentro de um curtíssimo período. Era um produto periférico, era um produto teste, que com o tempo passou a ser o produto principal. Tá ok? Outro detalhe que você tem que prestar atenção é nesse item cauda longa. Ou seja, você pode ganhar em escala se você prestar atenção a esse item. Vamos primeiro diferenciar o que é cauda curta e o que é cauda longa. O gráfico de Pareto é um gráfico que diz sempre a seguinte regra, né, que reproduz a seguinte regra. 20% das causas são responsáveis por 80% dos efeitos ou consequências. 20% das causas respondem por 80% das consequências. O que isso quer dizer? De acordo com o gráfico de Pareto, se você se dedicar a 20% dos problemas, por exemplo, das causas dos problemas, você vai resolver 80% das consequências desses problemas. Então, por exemplo, você vai solucionar os problemas mais importantes da sua empresa, os 20% mais importantes. Com isso, você vai solucionar 80% dos problemas resultantes. Tá ok? Transferindo isso para a área de vendas, você pode pensar o seguinte: 20% dos meus maiores clientes, né, 20% dos meus clientes, ou seja, os maiores, vão me gerar 80% do meu faturamento. 20% dos meus produtos vão gerar 80% do meu faturamento. Essa ideia da cauda curta, né, de você priorizar a cauda curta, ou seja, priorizar aquilo que dá mais retorno, os produtos, os serviços, ou até atacar os problemas mais importantes, ela prevaleceu durante muito tempo. Então, hoje em dia, com o advento da internet, essa ideia de focar somente na cauda curta passou a ser questionada. A ideia é agora que você pode não ter produtos tão fortes assim, nem clientes tão fortes assim, mas ganhar na escala, mas vender em grande quantidade no total, mas em pequena quantidade para cada cliente. Tá ok? A internet permite isso. Você pode vender um produto para cada pessoa, mas para milhões de pessoas. Tá ok? Então, você tem que estar atento à cauda longa, a essa clientela pequena, que vai comprar em menor quantidade, né, individualmente, mas que somando ela toda vai gerar um grande resultado. A mesma coisa os produtos. De repente você tem produtos que não são produtos principais da sua empresa, mas eles, você consegue vendê-los de forma pequena, pontual, para muita gente. Então ele acaba passando a ter um retorno também. Tá bem interessante. Tá ok, gente? Para dar 2 exemplos de empresas que usam essa estratégia da cauda longa, a gente pode destacar aí o Habib's, que sempre adotou uma estratégia de baixo custo e de grande escala, tá certo? De baixo preço e grande escala. E com isso, é difícil você achar uma unidade franqueada do Habib's que fature menos que 250 mil reais por mês. Tá? Veja, são produtos de baixo custo, de baixo valor, mas de repente tem um valor agregado interessante. E vendendo em grande escala, pode-se tirar daí uma grande rentabilidade, um grande retorno, né? Veja também um outro exemplo de uma agência de turismo que consegue faturar mais de 200 milhões de reais por ano somente vendendo pacotes de turismo para pessoas físicas de classe média. Então ela vende um pacote para uma família, um pacote para outra, mas é uma
grande camada de clientes, a classe média. Então ela consegue, pela escala, pela quantidade, ter um faturamento aí de 200 milhões de reais em um único ano, tá ok? Uma outra ideia bem interessante também dos empreendedores de sucesso é focar em produtos ou serviços chamados de vaca roxa. Vaca roxa é uma ideia de um autor chamado Seth Godin, que é uma verdadeira bíblia do marketing, né? Ele defende que o maior fator de sucesso de uma empresa é conseguir criar produtos ou serviços que sejam tão diferenciados que consigam vender quase por si só. Esses produtos eles se destacam como uma vaca roxa se destacaria dentro de um rebanho tradicional, tá ok? Veja o exemplo aqui de uma sorveteria que passou a vender o que o dono chamou de feijoada de sorvete. Não se trata de um sorvete salgado ou uma feijoada congelada, nada do tipo, tá? É sorvete com gotas de chocolate simulando feijão, com rodelas de chocolate ou de sorvete simulando calabresa, entendeu? Então, na aparência, essa taça de sorvete tem uma semelhança, lembra a feijoada. Então, por ser mas o sabor é um sabor de sorvete e chocolate. Por ser algo muito diferente, essa sorveteria teve um grande destaque e pessoas de muito longe passaram a ir até lá consumir esse produto, né? Então, passou a ser o produto carro-chefe da empresa. A empresa ganhou tanto destaque que agora já está se tornando uma franquia, né? Um outro exemplo é um ex-motorista de ônibus que resolveu lançar uma pequena empresa para fabricar chinelos retangulares. São chinelos parecidos na textura, no tamanho, com as famosas havaianas. Só que em vez de ter o formato oval, era um formato bem quadradão, né, bem retangular mesmo. Nas tiras e nas alças ele colocava alguns enfeites. Tá? Então passou a ser um produto muito diferente do que o mercado estava acostumado a ver, né? Até meio exótico, meio estranho num primeiro momento, mas passou a ser diferente. Trouxe esse diferencial, esse caráter único, né? E aí empresas, franquias de lojas de renome no Brasil, quase 20 lojas, 20 empresas grandes, né, redes de lojas, passaram a comprar esse chinelo para revender. E também essa pessoa hoje até exporta para outras 7 empresas nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Isso com o quê? Com produtos vaca roxa, né? Produtos diferenciados, né, do que o mercado está acostumado a praticar. Outra ideia interessante é a ideia da forma como você vai distribuir os seus produtos. O que é distribuição? É a forma como o seu produto é vendido e chega até o seu cliente. Você pode pensar a distribuição por meio de uma loja física, de um telemarketing. Você pode vender também através de uma loja virtual, de um B2B, que é um business to business, vender de um negócio para outro negócio, a sua empresa vendendo para outras empresas. Você pode também vender os seus produtos através de representantes comerciais. Você pode distribuir para mercados e varejos que vão revender o seu produto. Você pode usar o marketing direto, enfim. São muitas as possibilidades de distribuição. Você não pode ficar preso a uma só, mas você tem que ver aquilo que dá mais certo ao seu negócio, né? Ou até mesmo pensar formas criativas que os seus concorrentes não usam. Para dar exemplo, né, vamos destacar aqui a Netshoes, que é uma empresa que todo mundo conhece, que vende calçado e artigos esportivos pela internet. E ela iniciou numa época que todo mundo pensava que artigos de vestuário só poderiam ser vendidos na forma presencial, ou seja, o cliente teria que ir até a loja, experimentar e ver se gostava. Então a empresa inovou, provou que é possível também vender esses produtos online, e com isso ela se destacou. Ela conseguiu chegar ao seu cliente de uma forma que a concorrência não chegava. Tá bom? Outro exemplo é o Look, que é uma empresa de vendas de roupas e acessórios na internet. Só que ela também passou a usar uma estratégia de adaptar uma Kombi, né, como uma loja móvel. Mas na verdade o mais importante dessa Kombi nem é vender, é funcionar como um item, um stand promocional. Essa Kombi transita pela cidade de São Paulo e passa a divulgar a marca e os produtos que as pessoas depois conhecem, não comprando ali na hora, podem depois entrar no site e comprar esses produtos, tá bom? Então são formas diferentes, inteligentes, que você também tem que pensar
para fazer com que o seu produto seja vendido e seja entregue, demonstrado e vendido para os seus clientes, tá bom? Um outro item importante é você ter acesso ao universo digital, basicamente internet, tá? Você vai ganhar muito em escala, né, se você usar a internet a seu favor. Você pode vender infoprodutos, que são produtos sem uma existência física, produtos digitais, como uma teleaula, uma videoaula, um e-book, tá? Você pode também vender uma mercadoria física, mas usando a internet para isso. Você cria uma loja virtual, por exemplo, tá? Mas não basta você simplesmente criar o seu site, você tem que trazer tráfego de visitantes para o seu site. Você tem que associar o seu site às redes sociais, tá? E até divulgar o seu negócio, como a gente vai ver no próximo item, na sua rede física real de relacionamentos. Para dar uma ideia da importância desse universo digital nos negócios, tem um exemplo dessa Isabella Wins, que é uma norte-americana que hoje tem 17 anos, né? Aos 14 anos ela começou um negócio e ela gastou $350 de investimento inicial para montar uma loja online de joias e semijoias. O negócio deu tão certo, né, que hoje rende 25 milhões de dólares mais ou menos por ano. E ela hoje tem cerca de 17 anos, né? Para ver como esse mundo digital pode potencializar negócios e fazer retorno muito rápido se você souber como trabalhar. Mas como eu falei, não adianta você criar o seu site, criar sua loja virtual, né, se você não tiver tráfego. E uma forma de gerar tráfego é você entregar conteúdo relevante, principalmente gratuitamente, né, para os seus clientes. Você pode fazer isso divulgando artigos, e-books, infográficos, slides, podcasts, né, vídeos. Entregar isso de forma gratuita como um conhecimento que o seu cliente vai ter sobre o assunto da sua área de atuação. Tá? Em troca, o seu cliente vai dar para você confiança, credibilidade. Quando ele precisar comprar alguma coisa, com certeza a sua empresa vai estar em primeiro lugar na cabeça desse seu cliente. Tá? Veja que o detalhe não é você usar simplesmente a internet para fazer uma propaganda, divulgar uma promoção, um preço baixo. Você tem que criar conteúdo para trazer tráfego para a sua empresa. E outro detalhe também, você pode divulgar o dia a dia do seu trabalho. Mostrar um pouco de como a sua empresa é por dentro, alguns processos que ela realiza, entrevistar alguns colaboradores, alguns fornecedores ou clientes. Enfim, né, tudo que você puder mostrar como um conteúdo que prove a sua capacidade para o seu cliente. Então, para dar um exemplo aqui, tem um mecânico de Minas Gerais que montou um canal de vídeos no YouTube para mostrar como estava o andamento dos carros dos seus clientes. Tá? Isso gerou muita curiosidade nos clientes, em pessoas conhecidas, né? E ele praticamente dobrou o número de pessoas que visitam a loja física dele todo dia. Tá? E além disso, ele está faturando mais de R$70 mil por mês do que faturava antes, um aumento de 40% no que ele faturava então. Tá? Para você ver como algumas iniciativas de divulgação, não aquela divulgação rasteira, simplesmente, né, de promover um produto ou uma promoção, um preço mais baixo de um produto, não. Tente entregar conteúdo, tente mostrar um pouquinho da sua empresa por dentro, trazer informações curiosas, interessantes, relevantes para o seu público. Tá? Uma outra ideia é você associar a sua rede online, o mundo virtual que você está criando no seu site, nas suas redes sociais, com o mundo real dos seus relacionamentos, da sua loja física, dos seus amigos concretos. Tá? Veja que apostar somente no mundo virtual pode não dar certo, principalmente dependendo do tipo do seu negócio. O ideal é você associar estratégias já tradicionais com estratégias novas de internet. Tá? Um exemplo disso é uma escola de música do Rio de Janeiro que tinha 3 lojas, 3 estabelecimentos físicos na cidade do Rio. Né? No total, essas escolas somavam 500 alunos. O dono resolveu criar DVDs e videoaulas para vender pela internet. E aí, os próprios alunos das escolas físicas passaram a fazer o boca a boca e funcionar como agente de promoção
da linha virtual, da loja virtual dessa escola, né? Então veja com um exemplo de como a rede real de contatos ajudou a promover, né, a rede online, o site de vendas dos cursos virtuais. Como resultado, só essas vendas das aulas de internet gravadas rendeu mais de 1 milhão por ano nos primeiros anos em que esse empreendedor passou a vender esse produto por esse meio, tá ok? Um outro exemplo aqui, uma outra dica interessante que alguns empreendedores usam é estar atento para as tradições locais e familiares. Nem sempre inovar ou agregar valor significa trazer coisas novas, diferentes, modernas. Às vezes você pode criar um oceano azul também prestando atenção a alguns hábitos, algumas tradições que os seus concorrentes estão deixando de lado. Tá bom? Um exemplo disso é a empresa Leite de Rosas. Era uma empresa muito forte na área de cosméticos, com uma atuação muito destacada na região nordeste do Brasil, né? Ela contratou uma empresa para profissionalizar a sua gestão, algo muito louvável, né? A gestão era familiar e aí a empresa queria profissionalizar e ganhar mercados. Só que as inovações trazidas não surtiram resultado. A empresa mudou o logotipo, mudou o formato das embalagens, mudou as características dos produtos, a forma de lidar com os fornecedores. Isso fez com que a empresa fosse praticamente à falência. E ela teve que retomar muitos dos valores, a logomarca, o formato das embalagens e valores mesmo de relacionamentos, né, anteriores para poder reconquistar os mercados. E hoje ela, de fato, voltou a crescer muito baseado na tradição dos seus primeiros anos. Tá ok? Um outro exemplo é do Sandro Gomes, que é filho do comediante Mussum. E ele criou uma cervejaria lá no Rio de Janeiro que adota a marca e a imagem do pai, né, nas suas promoções. Um outro critério, um outro item muito importante que os empreendedores de sucesso utilizam, né, é ter conhecimento e prazer naquilo que faz. Tá? Veja, você vai começar um negócio, esse negócio vai exigir tempo, dedicação, esforço. Se você não tiver prazer e gosto por aquele assunto, nada vai dar certo, né? Não significa que você tenha que dominar totalmente o assunto desde o começo, mas você tem que ter prazer e interesse de ir atrás e aprimorar um pouquinho a cada dia, tá bom? O prazer gera interesse, o prazer vai fazer com que você busque novos conhecimentos e isso vai gerar resultado, tá? Então você vai ter que estudar livros, artigos, sites, visitar concorrentes, visitar empresas de outros ramos de atuação, como a gente vai falar na próxima dica, tá? Para obter ideias para aprimorar o seu negócio, tá? Um exemplo disso, né? Tinham 2 amigos de faculdade que eles faziam festas na época que eram do centro acadêmico da instituição de ensino que eles eram alunos em comum, tá? Eles gostaram tanto dessa ideia de realizar eventos que eles criaram a Grupo Top, que é uma empresa de promoção de eventos, que hoje já fatura, em média, né, 10 milhões de reais por ano, tá bom? Veja um exemplo de criar um grande negócio a partir de algo que você conhece e de algo que você gosta, tá? Já que a gente falou da importância de ir atrás, pesquisar, vamos falar do benchmark. O que é o benchmark? É você buscar as melhores práticas em outras empresas. Não necessariamente empresas do seu mesmo ramo de atuação. Então, por exemplo, você é um mercado e quer melhorar a forma como você entrega os produtos em domicílio. Você pode buscar a experiência de logística e transporte de uma empresa da área de logística e transporte. Tá ok? Veja que são ramos de atuação diferentes. Você é um mini mercado, e a empresa que você foi buscar informação é a empresa da área de logística. Mas você foi buscar nessa empresa as melhores práticas que ela utiliza para aprimorar a entrega do seu mercado. Tá ok? Então veja que você pode criar uma estratégia de oceano azul muito rica apenas buscando ideias em outras empresas, em outros ramos da vida social, que os seus concorrentes não se atentaram a isso. Tá? Exemplos. O Cirque du Soleil é um famoso circo canadense, né? E ele foi buscar, então,
agregar alguns diferenciais que os circos não praticavam e, ao mesmo tempo, retirar alguns itens que eles achavam que não eram interessantes o Circo du Soleil ter. Tá? Eram coisas tradicionais do circo que eles queriam desprezar e, ao mesmo tempo, buscar inovações em outras áreas de atuação. Então, por exemplo, coisas que o Circo du Soleil cortou. Eles não usam animais, eles não usam múltiplos palcos, que eram coisas que os outros circos utilizavam. Tá? E coisas que o Circo du Soleil inseriu, né, na sua cadeia, nos seus itens de valor agregado para os clientes. O Cirque du Soleil trouxe a ideia de ter uma unidade temática. O que é isso? De ter um tema, ter um assunto, ter uma história, como é uma coisa que acontece no cinema. Tá? Então eles buscaram do cinema a ideia de uma unidade temática. Buscaram do cinema também e dos shows a ideia de tornar um grande espetáculo, fazer uma produção bem acabada. Eles foram buscar também o conforto das poltronas que existe no teatro. Tá? Outra coisa que eles foram buscar, o rigor físico e os movimentos muito arriscados, né, da ginástica artística. Então eles têm muitos profissionais, né, que são ex-ginastas, alguns até competiram em Olimpíadas. Tá, ok? Então veja como o Cirque du Soleil, ele não ficou tentando disputar o mesmo público do circo. Ele criou um novo mercado. Ele não tem concorrente, basicamente, porque ele criou um mercado muito próprio. Tá? Um outro exemplo aí de benchmarking bem interessante é a empresa Pão to Go, que é uma padaria que iniciou suas atividades em São Carlos, interior de São Paulo, né? E que passou a oferecer uma forma bem diferente de atender os seus clientes. Eles instalaram a modalidade drive-thru. O drive-thru não é uma novidade, mas ao aplicar isso a uma padaria, né, acabou tendo um destaque para os clientes. E hoje essa empresa já está até com franquias. Tá, ok? Outra dica bem importante, agora mais numa linha comportamental, é a importância do empreendedor ter um absoluto comprometimento, persistência e responsabilidade pelo seu negócio e pelos seus atos. Tá? O negócio, no início, não é nada fácil. Depois, quando a empresa começa a dar resultado, não quer dizer que ela está livre de problemas. A empresa vai enfrentar muitas dificuldades, às vezes até situações limite. Tá bom? Como que ela vai vencer? Com a determinação, com a perseverança, com o comprometimento do empreendedor para superar esses obstáculos e desafios, sem congelar, sem parar, tá ok? Então o empreendedor de sucesso, ele tem que tentar eliminar ou reduzir o estresse, primeiro planejando bem o seu negócio, né? E depois tendo bom humor e tendo iniciativa e resiliência diante de situações complicadas. A título de exemplo, vou trazer aqui a Doces Delícia, que é uma empresa do Ceará, que praticamente faliu. Tá? E hoje essa empresa conseguiu se reestruturar e é uma das empresas de maior atuação no Nordeste na área dela. Tá, ok? Ela tem atuação em centenas de municípios. Tá bom? Em decorrência disso, da ideia de perseverança, vem a ideia do fracasso. Né? Então é a 15ª dica e a penúltima deste vídeo de hoje. Tá? O empreendedor de sucesso, ele sabe assumir a responsabilidade tanto pelos acertos quanto pelos erros. Então, o que quer dizer assumir o fracasso, se acaso o fracasso ocorrer? Significa você reconhecer realmente que uma determinada iniciativa, um produto ou até mesmo a empresa inteira não está dando certo. Isso é assumir o fracasso. E assimilar o fracasso? Assimilar é incorporar essa experiência de fracasso como experiência de vida para levar para outros negócios, para outras atuações futuras. Tá ok? Então, diante de um fracasso, o que você pode fazer? Reestruturar o seu negócio, mudar ele de direção, ou até mesmo partir para um outro negócio. De qualquer forma, o fracasso ele tem que ser entendido também como uma oportunidade de aprendizado. Tá? Veja o exemplo da Subway. Ela é uma franquia que no Brasil começou como restaurante, no sentido mais tradicional, de oferecer arroz, feijão, mas já com o foco de refeições saudáveis. Tá? Não deu certo. Esse primeiro projeto fracassou. E a empresa, o que aconteceu?
ela mudou o direcionamento dela e partiu para uma linha de atuação em fast food, mantendo a ideia de alimentação mais saudável, pelo menos mais saudável do que as lanchonetes existentes, tá ok? Então, essa área de fast food já gerou muito resultado em pouco tempo. A Subway partiu de 2 lojas somente em 2002 para ter mais de 10 mil lojas em 2012, 10 anos depois. Hoje ela tem mais estabelecimentos, para você ter uma ideia, do que o McDonald's. Tá ok? Então veja como você pode partir de uma situação de fracasso para criar um negócio de muito sucesso, tá? Aproveitando sempre o aprendizado gerado no fracasso. Por quê? O conhecimento de gestão do negócio, o conhecimento de como abordar o cliente, de como administrar os colaboradores, de como gerir os fornecedores, isso não muda de um negócio para o outro. Você pode levar experiência do seu negócio fracassado para um negócio de sucesso no futuro. Por último, a última dica, a última lição dos empreendedores de sucesso é estar sempre atento a novas oportunidades. A sociedade muda constantemente. As tendências de como as pessoas agem também vão se mudando, vão se alterando, tá? Acontece que essas mudanças na sociedade e nas pessoas, às vezes são muito lentas. A gente que está vivendo essas mudanças, às vezes não percebe, tá? Elas são sutis, são tênues, demoram até se consolidar, até se dar à vista, tá bom? O lado bom disso é que poucas pessoas, né, acabam estando atentas às oportunidades, às mudanças geradoras de oportunidades, tá? Se você tiver essa percepção, você pode gerar um negócio ainda no começo de uma onda e depois obter todos os benefícios de quando a onda estiver no auge, tá? Depois, os seus concorrentes podem até tentar copiar você, mas você vai estar se beneficiando da chamada curva de aprendizado. Você vai estar muito na frente em termos de recursos financeiros, recursos físicos, em termos de conhecimento, em termos de estrutura criada, em termos de marca já consolidada. Então, de repente, você vai estar até aprimorando o seu negócio, ao passo que os seus clientes vão estar copiando a sua etapa anterior, tá? A título de exemplo de pessoas que aproveitaram oportunidades, às vezes é algo até meio macabro, né? Mas um empresário chamado Eduardo Gouveia criou uma loja virtual que vende coroas fúnebres, coroas de flores para velórios. E ele vende isso somente pela internet. Tá? Então as pessoas querem homenagear um parente falecido, na pressa acabam comprando, ele tem um sistema de logística de entrega muito rápido. Tá? O que acontece então? Somente com esse negócio, em menos de um ano, ele faturou mais de R$ 1 milhão. Tá bom, gente? Então veja, são dicas muito interessantes, cada dica merece muito a sua atenção. Toda semana, todo mês, tente se dedicar a uma dessas dicas. Não tente atacar tudo de uma vez, porque são muitas e vai gerar confusão, tá? Tente se dedicar a um ponto ou outro, tá? E agregando esse conhecimento no dia a dia do seu negócio, tá? Então a gente tem aqui alguns clientes da MIT Consultoria, do Negócios e Carreiras, tá ok? Se você quiser saber mais sobre o nosso projeto, você pode procurar nosso contato, né, enviar um e-mail para a gente através do contato@mit.com.br ou entrar no nosso site mitconsultoria.com.br ou mit.com.br e acessar também o nosso portal de conteúdos, o negocioscarreiras.com.br. Lá você vai ter artigos, vídeos, infográficos, slides, ferramentas de bastante qualidade, tá bom? Para você implementar no seu negócio ou desenvolver-se profissionalmente, né, com a sua carreira. Você pode também nos procurar no Facebook, no Twitter, localizar o nosso canal de vídeos no YouTube ou nos adicionar no LinkedIn. Em todos esses lugares você procura por MIT Consultoria e mantém esse contato conosco. A gente vai ficar muito feliz se puder ter esse feedback seu, né? Uma crítica, uma sugestão, né? Um elogio, tá bom? E até mesmo um contato aí de uma parceria comercial, uma necessidade que a sua empresa esteja tendo, né? Uma identificação de uma necessidade, a gente pode realizar esse diagnóstico também e estar junto com você
no desenvolvimento de projetos em áreas como estratégia, vendas, gestão de pessoas, projetos, processos, implementação de certificação ISO 9000 e assim por diante. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Agradeço muito vocês terem me acompanhado até aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Se quiser ter mais acesso, procure pelo artigo no site negociosecarreiras.com.br e não deixe de nos dar um retorno aí sobre o que você achou, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.